A pressão inflacionária influenciou a rentabilidade dos investimentos. Quando você ouve essa afirmação, o que isso significa? Afinal, como a inflação pode mudar a política monetária? E como isso interfere nos seus rendimentos? Olá, eu sou a Daniela e estou aqui para apresentar o seu boletim de investimentos Visão Prévi do mês de outubro. Nesse mês, o tema é inflação. Sabe quando você escuta que a pressão inflacionária influenciou na sua rentabilidade? Afinal, o que isso significa? E mais ainda, como é que a inflação pode mudar a política monetária? E como isso interfere nos seus rendimentos? E para nos ajudar com esse tema, contamos com a participação da Marcela Prada, economista-chefe do Grupo Telefônica. Olá, Marcela, seja bem-vinda. Então, por favor, esclareça para nós esse tema que é sempre recheado de dúvidas. Essas pressões são explicadas em boa medida pela recuperação dos preços das commodities e a depreciação cambial esse ano. Os preços de commodities já subiram 15% de abril para cá, por conta da retomada da economia mundial, principalmente da economia chinesa, e já voltaram aos patamares pré-crise. Enquanto isso, a taxa de câmbio no Brasil depreciou quase 40%. A gente vê os efeitos dessas pressões mais claramente no IGPM, que é um índice que capta mais diretamente os preços das commodities no atacado. O IGPM acumulou até outubro, em 12 meses, mais de 20%. Enquanto isso, a inflação medida pelo IPCA está rodando na casa de 4%. E, em boa parte, está pressionada ainda pela inflação de alimentos, que acumula 18%. Os núcleos de inflação, que medem uma tendência mais geral dos preços, estão rodando na casa de 2%, ou seja, um patamar ainda confortável. Mas eles começaram a acelerar recentemente, e isso começou a ser monitorado mais de perto. A preocupação aqui é que uma pressão inicialmente mais concentrada em alguns produtos começa a se espalhar para a economia como um todo. E isso contamina as expectativas de inflação, gerando um risco para a meta e a necessidade do Banco Central ter que subir juros mais cedo. Mas, por enquanto, as expectativas seguem bem ancoradas nas metas, indicando que a avaliação que se tem agora é que essas pressões sejam temporárias. De fato, o que a gente espera é que, no caso dos preços agrícolas, a normalização da oferta de alguns produtos gere uma redução da inflação de alimentos nos próximos meses. Além disso, a atividade econômica ainda não recuperou o patamar pré-crise, ou seja, ainda temos uma capacidade ociosa elevada na economia que tende a limitar as pressões inflacionárias. Por fim, um outro fator importante é o comportamento da taxa de câmbio. Isso está bastante relacionado com o cenário fiscal. O que vimos esse ano foi um aumento dos gastos para conter os efeitos da pandemia. Mas daqui para frente, a expectativa é que o governo retome o ajuste fiscal. Nesse cenário, podemos ver uma apreciação do câmbio, que também vai contribuir com uma baixa da inflação. E nesse cenário, a Selic deve ser mantida em patamar baixo por mais tempo. Caso contrário, o Banco Central já alertou que deve ter que subir os juros mais cedo. Obrigada, Marcela. Sua explicação foi muito esclarecedora. Eu tenho certeza que os nossos participantes aproveitaram bastante o conteúdo. E no próximo mês, contaremos com mais um especialista em finanças. Fique de olho e se tiver alguma dúvida ou sugestão, é só mandar pra gente nos nossos canais oficiais de comunicação. E agora, vamos ver como ficaram os seus rendimentos em outubro? Moderado. A rentabilidade foi de menos 0,04%. As ações de empresas no mercado local tiveram uma rentabilidade média de menos 0,69%, utilizando como referência o Ibovespa, sendo o principal impacto para esse resultado. Quando analisamos o retorno acumulado, em 12 meses, o rendimento foi de 1,79% e já em 36 meses, 34,65%. Agora vamos falar um pouco sobre como os cenários nacional e internacional refletiram nos seus investimentos. No Brasil, os indicadores de atividade econômica seguem apresentando resultados consistentes, apontando para uma queda do PIB menor do que o esperado no início da pandemia, sendo que os setores de serviços e o consumo das famílias vêm sustentando a melhora da economia.
O IPCA de outubro avançou 0,86%, ante avanço de 0,64% em agosto. O mercado acionário apresentou desvalorização de 0,69% e o índice IMAB apresentou rentabilidade positiva no mês de 0,21%. No cenário internacional, os Estados Unidos tiveram as atenções voltadas para as eleições presidenciais, trazendo volatilidade ao mercado em função dos possíveis resultados pós-eleição. Já na Europa, com um aumento expressivo do número de casos do coronavírus, vários países retomaram restrições de circulação à população, e a China segue apresentando consistente recuperação econômica. E esse foi o Boletim de Investimentos de outubro. Deixe o seu comentário aqui, me diga se você gostou e não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal para receber o alerta quando tivermos novos vídeos. Eu fico por aqui e até o próximo mês. Tchau, tchau!